Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. Hoje na companhia dos jornalistas Arno Kunzler e Maria Cristina Kunzler. E no programa de hoje estamos recebendo o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber. Márcio, prazer recebê-lo mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Ana, uma satisfação estar aqui contigo, com o Arno, com a Maria Cristina, para poder conversar um pouquinho com a nossa população sobre aquilo que acontece, especialmente nesse momento, em obras no nosso município. Maria Cristina, é um prazer tê-la conosco hoje. Obrigada, Ana. Prefeito, obrigada pela visita mais uma vez. Você já é personagem aqui presente o tempo todo, né, no nosso estúdio. Prefeito, eu queria começar esse nosso bate-papo, se fosse possível o senhor fazer uma avaliação desse início, né, de ano, aí, a gente já está chegando na metade do ano, e em relação ao que se planeja para essa reta final de 2023. Ana, nós precisamos mencionar um assunto aqui que é um tanto quanto delicado, que são as receitas do município, né? As três principais fontes de receitas do município hoje estão deficitárias com relação ao ano passado e ao que nós projetamos para este ano. O FPM está vindo aquém, pelo menos no último mês ele veio aquém do que veio em 2022, no mesmo período. Os royalties, por conta da baixa do dólar com relação ao período do ano passado, está abaixo, e o ICMS bastante abaixo do que a gente arrecadou. Então, veja, nós não arrecadamos nesse primeiro semestre o que foi arrecadado no primeiro semestre do ano passado. E nós projetamos para 2023 mais do que nós recebemos em 2022. Portanto, tem um déficit importante e por isso a gente vai ter que tomar cuidado, tomar algumas decisões, fechar a torneira, secretário segura, para que a gente consiga avançar bem, com segurança, respeitando os preceitos de legalidade, especialmente aqueles que tratam das finanças do município. Então eu tenho tomado muito cuidado, mas de outra banda a gente construiu uma camada de gordura financeira durante os anos, o que permite nós avançarmos em obras importantes no nosso município, em todas as áreas da administração pública. Mas já está havendo algum impacto em relação a possíveis cortes? Possíveis cortes, não, mas algumas ações a gente precisa segurar. Dá um tempo, segura, reavalia, pensa de novo. Se você vai aplicar tanto, segura um pouquinho, segura 20%, porque você tem que tomar cuidado, tem que ter responsabilidade. Hoje, os órgãos de controle são muito grandes e qualquer bobagem que você comete, você acaba respondendo lá na frente. Então, tem um respingo no prefeito. Eu não posso permitir que isso aconteça. Por isso, nós temos que tomar cuidado para fazer a coisa certa. Mas nós temos gordura nossa, recursos próprios, como eu já disse, que nós acumulamos ao longo da primeira gestão e de agora, para que nós consigamos avançar em obras importantes já anunciadas. Prefeito, o senhor fala com bastante orgulho e a população percebe isso também, que é verdade, né? Que são muitas obras em andamento no município. O senhor já fez um primeiro mandato de muitas obras e esse segundo mandato o senhor fala que vai ser melhor em termos de obras do que o primeiro. O senhor sabe de cabeça quanto o senhor está fazendo de investimentos já neste mandato e quanto o senhor ainda pretende investir até o final do mandato? Arno, o número eu não tenho. Esse número eu não tenho. Ano passado e esse semestre, não sei te dizer exatamente quanto. Eu sei te dizer, eu trouxe aqui para nós uma planilha do quantum que está sendo investido neste momento, hoje é 14, né? 13. 14 de junho, hoje, 14 de junho, obras em execução, são 55 milhões em obras, neste momento que estão em execução, algumas praticamente finalizadas, outras começando, são 55 milhões. E já temos orçado e tramitando dentro do departamento de licitação da prefeitura, imagino que até o final de agosto elas já estejam aptas a acontecer, mais 44 milhões. Então, agora, até o final do ano são 100 milhões. Isso o Marechal Rondon nunca viu. Mas nós só temos essa condição porque ao longo do governo nós cuidamos bem do dinheiro, fizemos uma gordura para poder investir. Prefeito, eu não sei se é impressão minha só,
Mas não lhe parece que esse segundo mandato é mais curto que o primeiro? Que o tempo está andando mais rápido? E o senhor, com tantos projetos em andamento, o senhor vai conseguir fazer todos os investimentos que estavam previstos e que o senhor desejaria fazer? E tem dinheiro para fazer? Quando o senhor foi aluno, e eu também fui, aquela aula ruim do professor demorava, né? E a aula boa passava rápido. É isso aqui. Eu entendo que o nosso segundo mandato é melhor do que o primeiro. E eu disse que nós faríamos um segundo mandato melhor do que o primeiro. Está passando mais rápido. O mandato é bom. Nós enfrentamos pouquíssimos problemas. Quando você não tem problema que te desgasta, o tempo vai muito rápido. Então, mas ele não te impede de realizar algumas obras que você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer tanta coisa, eu sonho tanto, né? E obviamente, em algum momento, a frustração vai chegar, porque você não vai conseguir executar tudo que você deseja. Mas muito ainda será feito este ano, e nós temos 12 meses. Em 12 meses você inicia muita coisa, termina muita obra e deixa outras obras prontas, iniciadas, com recurso em caixa, para que o próximo prefeito possa dar continuidade ou iniciar. Então, diferentemente de como eu recebi a prefeitura sem projeto, eu vou deixar dezenas de projetos prontos para o meu sucessor, independentemente de quem seja, para que ele consiga buscar, especialmente o governo federal e o governo estadual, com projeto pronto para buscar recursos. Porque os 2 últimos anos do governo do estado e do governo federal são os que mais os governos liberam recursos dos municípios. Então, quando eu assumi, eu peguei o 3º ano do governo do Beto Richa e o 3º ano do governo do presidente da República. Não lembro mais, acho que era o presidente Temer, né? Acho que era o Temer. Sem projeto. Sem profissionais. E sempre tem dinheiro no governo do estado e no governo federal no último biênio. O prefeito que me suceder, ele vai, no dia 2 de janeiro, poder pegar os projetos, ir a Curitiba e ir a Brasília buscar recursos, se for o caso, porque vai ter. Prefeito, deixa eu lhe incomodar um pouquinho antes que a Maria Cristina faça a próxima pergunta, mas eu queria abordar um assunto que intriga muita gente que passa pelo local e que enxerga esse espaço. O senhor herdou um teatro inaugurado e inacabado. O senhor está indo para o 7º ano do seu governo e nunca, pelo que eu saiba, nunca parou de investir, nunca parou de ter obras no teatro. E o teatro continua sem a conclusão e sem previsão de inauguração, pelo que eu saiba. Esse é um ritmo que atende o interesse público, ou tem um pouquinho de birra nisso aí, porque é uma obra que te incomodou um pouco quando você recebeu ela? Absolutamente. Essa obra, ela não me incomodou. O que me incomodou é você ter um prefeito que investiu 2 milhões para comprar um hospital e projetou uma obra de 18 milhões, que é o teatro. Isto me incomoda. E aí, este mesmo grupo político deste prefeito, todo dia vai à Câmara de Vereadores reclamar de filas da saúde. Isto me incomoda. Isto é falta de falar a verdade para a população. Então, se eu tiver 1 milhão, Arno, se eu tiver só 1 milhão e tiver que escolher onde eu vou investir, vai ser no hospital e não vai ser no teatro. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer com isso. O teatro, para finalizar, precisa mais 3 milhões. Falta pouco. Eu até tinha anunciado que o desejo era terminar ele nesse final de ano. Eu tive uma notícia aqui de um deputado federal que quer dispor R$1 milhão para o teatro. Mas dinheiro que ele empenha agora só libera ano que vem. Então, ou eu termino o teatro agora e abro mão de R$1 milhão para o município, ou nós todos sofremos mais um pouco, meio ano a mais, para eu poder ter esse R$1 milhão. Porque se leva para o teatro, leva para o teatro. Entende? Então, assim, falta muito pouco. Falta terminar a cena técnica, o paisagismo, que é a parte de fora, né? Que é asfalto, estacionamento, execução da parte hidráulica de bombeiro, e a casa cultural, que é o que está escondido lá, que é onde vão acontecer as nossas oficinas. Então, não falta muito. Acho que a gente não entrega ele em dezembro, mas eu vou entregar o teatro para a população de Marechal Rondon, pronto e inaugurado. Agora a gente tem que ter justiça como município. Daí não é nem comigo
e nem com o prefeito que me antecedeu. Assis Chateaubriand inaugurou recentemente o teatro. Foram 14 anos de obra. Toledo teve um teatro que funciona já e que teve também 14 anos de obra, mas não tem cenotécnica. Então, teatro é uma obra extremamente complexa. E nós herdamos alguns problemas de projetos que foram licitados. Agora, tu imagina a licitação da sonoplastia, é sonoplastia que fala, nem sei se é assim que fala, do teatro, que foi feita há 12 anos, 10 anos atrás. É tudo ultrapassado. Né? Na época era analógico, hoje é tudo digital, não serve. Você tem que fazer de novo. Em suma, o senhor vai entregar um teatro moderno e eficiente. E o estacionamento? O estacionamento, nós temos que construir ele no espaço que tem. É o que pode ser feito. Outros espaços adjuntos devem ser utilizados, eventualmente, quando tiver um evento que vai ocupar os 800 lugares à disposição. Mas é na rua. Eu sempre disse que esse teatro foi construído no lugar errado. Sempre deixei isso muito claro. Mas o meu papel é terminar o teatro. Porque se eu não terminar, eu respondo, inclusive. O que no meu ver é um absurdo, mas eu tenho que cumprir a lei. A lei está aí, eu preciso cumprir ela. Então não adianta eu ficar reclamando. Vai lá e faz. E eu vou entregar. Vou entregar o teatro para a nossa população. Prefeito, falando ainda em obras, tem uma grande obra que as pessoas aqui de Marechal comentam muito e que tem uma grande expectativa, a remodelação da praça e do lago. Como é que está? A praça eu sei que está num processo mais adiantado, acho que já foi até listado e tudo mais. A praça já está contratada, a empresa não está trabalhando porque ela administra o tempo que ela tem. A empresa plena de Marechal Cândido Rondon já está contratada a empresa. São 7 milhões e alguma coisa a obra. Tem aqui, mas 7 milhões e alguma coisa. Está contratada, imagine que semana que vem já vão fechar a conta pública, porque nós exigimos o fechamento de toda a praça. Então ela vai ficar mais de um ano fechada, com a obra lá. Já está contratado uma praça fantástica. Eu acho que vai sobrar nessa praça árvores e o meio-fio. É que eu imagino. Você gostou do projeto? Gostei muito do projeto. Gostei muito do projeto. Muito legal. Tem um detalhe interessante que poucas pessoas sabem. Remexendo, sabe que dentro de uma prefeitura o que tem de pior é a comunicação. Às vezes as pessoas de uma secretaria não se comunicam com a outra. E aí, não sei por que cargas d'água, alguém lá do Departamento de Cultura encontrou uma foto histórica que representa o céu de Marechal Cândido Rondon na noite, né, da sua criação, lá em 1960. E aí isso foi passado para o planejamento e vai ser replicado a imagem do céu rondonense em pontos de LED no passeio da praça. Então, uma foto aérea da Praça Vila de Baixo, depois de pronta, noturna, vai mostrar como era o céu, ou como estava, né? O céu, as estrelas em cima de Marechal Rondon no dia da sua criação. Isso é um negócio muito bacana, muito legal. Né? E aí tem espaço pet, espaço para crianças, espaços esportivos, novas praças esportivas, assim, centro administrativo da praça, onde funciona hoje. Foi projetado aquele restaurante no passado, né? O Hospital da Mulher vai continuar? A Clínica da Mulher vai sair dali. Vai sair dali. Então nós vamos provisoriamente locar um espaço para colocar a Clínica da Mulher e nós vamos levar a Clínica da Mulher para um espaço adjacente ao Hospital Municipal. Já estamos tratando com proprietários de terrenos que estão anexos ali ao hospital. Nós vamos desapropriar pelo preço justo e vamos edificar a Clínica da Mulher onde ela tinha que ser feita. Do lado do hospital. Esse investimento da Clínica da Mulher, ele não contempla esses 2 milhões e 600 mil que estão aqui da ampliação do hospital. Veja só, a ampliação do hospital é uma obra para a gente poder resolver um problema histórico do nosso município, que é a pediatria. Nós não temos pediatria presencial. Temos presencial para o parto, mas nós não temos na UPA. Então, como funciona? O pai, a mãe chegam com a criança na UPA, 12 de 40 horas, um quarto do tempo, né? 12 de 48 horas, tem um pediatra lá, que é um pediatra do município concursado. As outras é segunda linha, que a gente fala. Quem atende a criança é um clínico geral. Obviamente, se chega lá uma criança de 12 anos, ela consegue auxiliar o médico ou profissional no diagnóstico. Mas se chega um bebê, o clínico geral, via de regra, vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico. Aí a gente chama o médico que a gente paga como segunda linha.
Então hoje a gente tem plantão, não presencial. E com a ampliação do hospital e o aumento do número de leitos, nós vamos poder ter pediatria presencial. Nós vamos tirar da UPA a urgência e emergência pediátrica e vamos levar para o hospital, onde o médico já está esperando o parto. Então, este profissional vai estar lá, no hospital, para receber uma criança que precisa de um atendimento de urgência. Prefeito, os planos de saúde, devido a uma série de fatores, inclusive aumento dos custos do serviço médico e dos insumos, tiveram majorações de valores acima da inflação nos últimos tempos, já durante bastante tempo. O que inviabiliza para as pessoas cuja renda não acompanha esse aumento da inflação, que continuem pagando o plano de saúde. O município está se preparando para atender essa nova demanda, ou o senhor acha que os planos de saúde ainda vão continuar tendo que existir para que o município possa oferecer saúde pública de qualidade apenas para as pessoas mais carentes? A saúde pública de Marechal Rondon não perde em nada para o sistema privado de saúde no nosso município. Nosso sistema de saúde funciona muito bem. Obviamente que a gente observa e vê reclamações, e algumas pessoas reclamam, mas não conhecem o que tem fora. A gente recebe reclamação, Arno, de pessoas que ficam 1 hora sentadas esperando lá na UPA para ser atendido. Eu já esperei 2 horas no plano de saúde e não fui atendido, e não adianta eu reclamar. Mas nós estamos nos preparando. Nós estamos às vias de entregar o CIS, que é o Centro Integrado em Saúde, o antigo 24 horas, está praticamente pronto, estamos lá na etapa da construção do elevador, onde, por exemplo, nós vamos ter coleta de sangue aqui, e inúmeras especialidades sendo atendidas lá. Nós vamos ter uma nova clínica da mulher, nosso hospital está sendo ampliado para fazer cirurgias ortopédicas, nós já tivemos aí o nascimento da criança número 2000, nós já fizemos 240 vasectomias, fizemos 210 laqueaduras no nosso hospital, nós nem divulgamos isso aí. Isso ninguém sabe. Nós já entregamos 2 novas unidades básicas de saúde, nós estamos com uma unidade básica de saúde praticamente nova no Boa Vista, já protocolamos uma nova unidade básica de saúde na Vila Gaúcha. Então, nós estamos preparando a estrutura física do município para suportar problemas que nós podemos enfrentar numa possível e maior migração do sistema privado para o público. Né? Então, são ainda a nova clínica da mulher e o CDI, o Centro de Diagnóstico por Imagem, que vai ser feito também anexo ao Hospital Dr. Cruzati, onde nós vamos poder fazer os exames de imagem aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, a próxima gestão em saúde pública vai ser muito tranquila, muito boa, a população vai ganhar muito com isso. Quanto o município gasta hoje por mês com a saúde pública, especificamente com a saúde pública? Não tenho esse número, eu não posso dizer. Ele representa o quanto do orçamento, o senhor sabe ou não? Não tenho esse... Tem obrigatório e tem o opcional. O nosso investimento mensal o nosso investimento anual é de 34%. A obrigação é 15%. Mais do que o dobro. Nós investimos mais do que o dobro no ano, que é a nossa obrigação. Então a gente investe muito. Recentemente, isso eu também não divulguei, recentemente nós criamos um novo programa que é o Acamados, que os médicos estão indo nas residências, diferente do SAD, que é o programa do governo federal. Esse é um programa nosso. Nós temos uma equipe que vai visitar os acamados temporários em suas residências. Nem anunciamos este programa e já faz 4 meses que ele está em execução no nosso município. Né? O remédio em casa é mais barato para o município e mais confortável para o cidadão receber o medicamento na sua casa do que enfrentar fila na farmácia básica. E nós temos feito isso em toda a cidade e em alguns distritos, que eu nem sei dizer quais são. Alguns distritos já recebem o remédio em casa. Distritos, Arno. E tiraram um sarro de mim. Vai pôr o cara na moto e vai entregar. Sim, vão pôr o cara na moto, pôr o remédio bom e entregar em casa. Se a farmácia faz, a farmácia básica também faz. E está aí. E ninguém mais fala. Então, saúde de Marechal Rondon tem uma evolução, é a área onde nós mais evoluímos. Isso aqui eu preciso agradecer a secretária de saúde, Marciane, e a equipe de saúde,
que tem trabalhado muito para atender o interesse da população de Marechal. Qual é o legado que a pandemia deixou nessa área especificamente? O aprendizado? Você vê que o ano passa tão rápido, né? O segundo mandato está passando tão rápido que a gente tem tanta coisa e faz tanto que eu não parei para fazer esta avaliação, né? Não sei te responder, preciso pensar. Essa é uma boa pergunta para ser feita em janeiro de 2025. Os prefeitos se encorajaram a investir mais em saúde depois da pandemia? Eu acho que não só os prefeitos. Durante a pandemia, o governo federal fez um repasse importante de recursos, né? Marechal Rondon recebeu 8 milhões, dos quais 1.600 tinham que ser investidos obrigatoriamente em saúde. E a gente o fez. O governo do Estado melhorou a estrutura do Estado, especialmente em leitos hospitalares, né? O que é um alento para os municípios, porque a cobrança é no prefeito. Então, toda a estrutura física, ela melhorou. E Marechal Rondon sempre cumpriu com as suas obrigações. Isso é outra informação que muitas pessoas não sabem. Qual é a obrigação da prefeitura em saúde pública? UBS. É isso que está na Constituição. Atenção básica em saúde é a nossa obrigação. Agora, Marechal Rondon é um município, não vou dizer que é um município rico, mas é um município financeiramente muito bom de se fazer gestão. Então, os prefeitos, isso vem lá de trás já, dos prefeitos que me antecederam, né? Vamos colocar um incremento em saúde. Nós podemos fazer um pouco mais do que a nossa obrigação. E justamente por isso que, ao invés de eu gastar 15%, eu gasto 34%. Porque a gente pode fazer um pouco mais do que é a nossa obrigação. Prefeito, vamos falar um pouquinho da nossa política local? Há cerca de uma semana foi divulgada uma matéria de um encontro do deputado federal Dirceu Esperafico com o vereador Arion Ziguil. Nessa matéria constava que o desejo do PP é que o partido tenha um candidato a prefeito aqui no município. O partido faz parte do governo municipal. Como é que o senhor recebeu essa notícia? A reunião é verdadeira, o desejo do PP ter candidato à majoritária é legítimo, o conteúdo é mentiroso. Aí vocês precisam procurar o presidente do PP local, o Cláudio, e esclarecer isso com ele, porque eu não tenho procuração para falar em nome do progressista. Mas o deputado Dirceu Esperafico foi usado. O deputado Dirceu Esperafico estará com o senhor e o seu candidato na próxima eleição? Dirceu Esperafico estará junto com o progressista, com a nossa chapa de prefeito e vice, sendo do progressista, sendo do União Brasil, sendo do PSD, sendo de qualquer partido. O progressista de Marechal Rondon vai estar com a gente e o Esperafico sempre deixou muito claro: eu estou com o partido em Rondon, o que o partido decidir, eu estarei junto. E o progressista de Marechal Rondon está junto com o grupo político que eu coordeno, junto com o Ila, junto com todos os outros vereadores. E vocês já estão tratando da questão da eleição e da formação da chapa? Nomes? Já. Nós temos aí 5 ou 6 bons nomes que se colocaram à disposição para ser candidato a prefeito e a vice, né? E o meu discurso sempre foi o mesmo, e eu vou manter ele até o final. Sempre foi muito coerente. Não adianta eu querer que seja a Maria Cristina candidata se a população quer o Arno. Nós temos que ouvir como é que você quer ganhar uma eleição se você vai contra a vontade do povo? Aí você perde. Então, a ferramenta a ser utilizada para a escolha dos nossos candidatos à majoritária é a pesquisa. Vocês já começaram a fazer pesquisa? Já, eu faço pesquisa desde que eu sou vereador. Você faz pesquisa, você faz consulta, você ouve. Obviamente que você não vai declinar aí o resultado de uma pesquisa interna. E nem posso. Mas assim, é animador o quadro? Super animador. Super animador. Nós vamos vencer as eleições. Algo na pesquisa, algum dado surpreende? Sim. Tem dados que surpreendem e me deixam muito feliz. Que me dão a condição de pensar que se o mandato acabasse hoje, o meu mandato, eu estaria satisfeito. Arno, eu sou muito maduro e sempre fui muito honesto com todos.
eu poderia ficar descansado. Né? O Willa já se pronunciou dizendo que não quer participar mais da vida pública. E o Willa, a gente podia ficar em casa, terminar o nosso mandato com dignidade, muito bem, como nós temos feito, mas deixar eles que se matem. Não, nós temos que cuidar do nosso município. Primeiro, eu preciso ter a responsabilidade de gratidão com aqueles que me ajudaram a ser prefeito 8 anos. Não posso virar as costas para ninguém. Então eu vou continuar trabalhando até quando a lei eleitoral me permitir, pedindo votos, quando for o período eleitoral. E agora ajudando a organizar. Esse é o respeito que eu tenho que ter com quem me ajudou a ser prefeito 8 anos. Ou pelo menos ganhar as 2 eleições. Teve gente que me ajudou a ganhar as eleições e não me ajudou a ser prefeito. Então o cara que é meu eleitor, ele me ajudou a ganhar a eleição. Ele não me ajudou a ser prefeito. Ele está torcendo por mim, está aplaudindo, está me cobrando, né? E tem aqueles que me ajudam na gestão, aqueles que foram pedir voto, que são os vereadores. Então eu tenho compromisso com eles e meu compromisso vai ser cumprido. Márcio, você acabou de falar, nós vamos ganhar as eleições. Por que você tem tanta convicção em relação a isso? Porque nós trabalhamos. Diferentemente do que dizem, que o povo tem memória curta, não tem nada. O povo não tem memória curta. Nós vamos mostrar, nós já mostramos que um segundo mandato pode ser melhor do que o primeiro. Já está sendo. O Márcio Willa no segundo mandato é melhor do que o primeiro. E o primeiro foi muito bom, nos deu 80%. Ou pelo menos ajudou a nos dar 80% nas urnas. O segundo mandato está sendo melhor. Nós estamos atendendo todas as áreas da administração. A sede, o interior, as vias rurais. Marechal Rondon tem 500 quilômetros de rua asfaltada. É grande, né? Dá para ir a Curitiba. Se andar em todas as ruas urbanas, ruas urbanas é esquisito, em todas as ruas do nosso município. Prefeito, certamente as pesquisas que o senhor está fazendo lhe dão um indicativo para a escolha do candidato. Quais serão exatamente os critérios que o senhor vai pôr na balança? Claro que não é somente a aceitação popular, né, que é importante, mas não é o único fator que vai lhe fazer, que vai lhe convencer a apoiar este ou aquele candidato. Agora são os meus 23 anos em sala de aula, operando a matemática, né? Já são 28, me ensinaram, junto com a estatística, que é uma área da matemática, que muitas pessoas cometem 2 tipos de erro com a estatística. Primeiro, achar que ela é infalível. Quem pensa assim, está fadado a fracasso. E achar que ela também não serve para nada. Esse também está fadado ao fracasso. Os modelos matemáticos utilizados pela estatística te dão condição de projetar aonde alguém pode chegar e aonde alguém não vai chegar. Esta ferramenta é a mais importante para ser utilizada na escolha do candidato. E isso pouca gente utiliza. Isso as pessoas não conhecem. Pouca gente sabe usar, né? Cruzamento de dados, né? Teste. Existem testes estatísticos feitos, né, que te dão resultado. Porque normalmente quem contrata uma pesquisa não é um matemático, necessariamente. Não sei, mas, enfim, eu sei o que eu quero de uma pesquisa. Então, mas, Márcio, você sempre teve esse discurso, mantém até agora, né, que você não tem preferência, as pesquisas que vão definir e tudo mais, mas o que a gente escuta muito na sociedade, que não, o candidato do Márcio é o Tadeu, o candidato do Márcio é o Tadeu. Aí eu aproveito e deixar essa pergunta, afinal, realmente não é? As pessoas falam demais. Muitas pessoas pensam assim por 2 motivos. Uma, porque ele é meu amigo de infância. E outra, porque os políticos, a conduta dos políticos leva as pessoas a pensar assim. Porque sempre teve em Marechal Rondon, especialmente no Poder Executivo, a política do amiguinho. Eu vou ajudar os amigos. No meu governo não tem. Ou é para todos, ou não é para ninguém. A regra é igual para todo mundo. Eu nunca fui no departamento de licitação da prefeitura pedir algo. Eu nunca fui na procuradoria pedir algo. Eu nunca fui numa comissão de sindicância pedir algo. Nunca fui pedir algo com o fiscal. Nunca. Cada um tem o seu trabalho. Então, as pessoas, como se fazia gestão para amiguinhos, sempre se fez isso ainda se faz no Brasil afora, as pessoas pensam isso. O meu candidato é aquele que tem condição de ganhar a eleição, que tem a melhor condição para ganhar a eleição. Se for o Tadeu, vou abraçar.
Se for o Arno, eu vou abraçar com a mesma força. Eu não posso desejar alguém, não posso preterir o trem, não. Eu tenho que ser isento. Vocês não vão encontrar em Marechal Rondon nenhuma pessoa para quem eu fui pedir voto para o Pedro Rauber. Senão, numa reunião feita por ele. Então, os candidatos a vereador faziam reuniões, eu ia lá, eu ia pedir voto para quem? Para o candidato que fez a reunião. Fora disso, vocês não vão encontrar ninguém que diga, o prefeito pediu para eu votar no pai dele. Não, porque eu não fiz isso. Não é justo fazer isso. Essa é a minha forma de conduzir. Assim que Mas o senhor tem hoje, dentro desse quadro de candidatos a prefeito que o senhor mesmo citou, são vários, o senhor tem condições de fazer uma avaliação de um por um deles? Eu pediria para o senhor, o que você acha do Tadeu? Eu acho que o Tadeu tem uma boa capacidade de gestão e politicamente ele tem uma aceitação razoável. O que você acha do Sauer? O Sauer, politicamente, ele é melhor do que o Tadeu, e de gestão, acho que o Tadeu é melhor. O que você acha do Baques? O Baques tem uma capacidade política muito grande, e eu penso que a capacidade de gestão um pouco menor. É assim, para todos. E a Marciane? A Marciane tem uma capacidade de gestão fantástica. Política, ela está aprendendo. Quem mais são os teus nomes? Tem vários outros. O Coronel Wellington. É um nome que tem potencial para crescer ou não? O Coronel Wellington ele tem muito equilíbrio em gestão e em política. O Coronel Wellington, sabe aquele político que gosta de ser elogiado sempre? O Coronel Wellington tem esse cuidado de não misturar as coisas. Ele... Talvez dentro aprendeu hierarquia. Hierarquia. Dentro dos meus secretários, ele nunca deixa de citar o nome do prefeito. Ele é o secretário que mais cita o nome do prefeito. Mas vocês sabem por que eu tenho essa liberdade de falar desses nomes aqui para vocês? Porque eu já falei tudo isso para eles. Eles sabem. Todos eles, eu já deixei muito claro para eles o que eu penso sobre a capacidade de cada um deles. Tem mais algum nome fora desses que nós falamos? Tem mais. O senhor observa como potencial candidato a prefeito? Tem. Alguém, a vereadora? Tem mais vereadores que se colocaram à disposição. O vereador Rafael se colocou à disposição. O vereador Gordinho se colocou à disposição. Não quero deixar ninguém de fora, mas eu acho que são esses. O vereador Claudinho se colocou à disposição também. Desse quadro, o senhor tem certeza que sairá a dupla prefeito e vice? Possivelmente, mas pode ter surpresa, né? Pode ter surpresa. Pode ser alguém totalmente de fora que ninguém imagina. E tem gente boa no nosso município, com condição. Que estão aparecendo nas pesquisas. Alguns aparecem, outros a gente coloca. Para saber o que a população pensa. Então, assim, além da condição individual, você tem que ver o desdobramento conjunto. Né? Por exemplo, eu acho que não é salutar, eu não tenho essa resposta ainda com nomes, mas eu tenho com nomes fictícios, de que duas pessoas totalmente fora da política não funciona. Você tem que ter a população quer um político na majoritária, seja o prefeito ou a vice. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu estou aqui até ensinando, né, um pouquinho para quem... O que eu penso. Não estou dizendo que isso é verdade, mas é o que eu penso. E o que eu tenho levado e o que tem... Até quando o senhor pretende, ou até quando o senhor acha que é o ideal, o tempo ideal para se definir uma chapa para evitar que haja uma disputa mais acirrada interna? Disputa acirrada, honesta, você tem que ter até o último dia. Porque não pode ter o fogo amigo. Esse eu abomino, esse eu repreendo sempre. Isso não é aceitável. Quem é assim não pode fazer parte do meu grupo. E quem não é maduro para não ser o candidato também não pode fazer parte do meu grupo. Primeiro o cara tem que saber que ele não é o candidato. Tô junto? Opa, agora tu pode ser. É isso. O cara que pensa nele está fadado ao fracasso. Marechal Rondon tem inúmeros exemplos de pessoas que pensaram nelas. Logo ali na frente sucumbiram. Tem várias. A lista é grande. É óbvio que a escolha do nome de candidato a prefeito, ela tem uma importância especial para você particularmente, né, prefeito? Porque o prefeito eleito e o vice-prefeito eleito, eles vão ser a base política
dos próximos passos que Marechal Rondon dará em direção a ter novamente um deputado ou não. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, Arno, eu acho que, independentemente de quem seja desses nomes aí que eu mencionei, de possíveis candidatos, se qualquer um deles for o prefeito ou vice, terá um bom alinhamento comigo. E você consegue visualizar hoje que daqui a 3 anos, praticamente, daqui a 3 anos e meio, você vai ser candidato a deputado? Eu visualizo que daqui a 3 anos e meio eu posso ser candidato a deputado, né? Eu não sei como eu vou estar politicamente, Arno, daqui a 3 anos. Ano passado eu estava muito bem. Um momento fantástico. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse candidato a deputado estadual, eu teria grandes chances de me eleger. Ano passado. Daqui a 3 anos eu não sei. Daqui a 3 anos eu tenho que trabalhar muito, ouvir a opinião pública e saber. Se o Arno não quer votar em mim para deputado, ou não quer que eu seja deputado, não adianta eu querer forçar. Querer empurrar uma condição também é demonstração de fracasso, e nós temos inúmeros exemplos aqui, Marechal. Então não adianta forçar, você tem que fazer o que a população quer. Qual é a maior probabilidade ou maior desejo, Márcio? Ser candidato a deputado estadual em 2026 ou ser candidato a prefeito em 2028? Pode ser os dois. Ou talvez nenhum. Depende da população. Então, tem algumas decisões que precisam ser tomadas. Já foi declarado aqui, né? Que eu tenho um convite para trabalhar no governo do estado, e quando você vai trabalhar no governo do estado, eu sempre me senti muito pertencente. Então, vamos imaginar que eu saia da prefeitura e aí o governador, de fato, oficialize um convite para mim, trabalhar no governo do estado, e eu aceite. A partir desse momento, eu tenho que ter o sentimento de pertencimento. E se eu estou pertencendo ao governo do estado e o governador me pedir algo, isso é importante. Se ele disser para mim, eu quero que você seja candidato a deputado, eu vou ajudar. Se ele não falou nada, aí a decisão é minha. E se ele disser, Márcio, eu gostaria que você não fosse por esse motivo, daí eu não vou. Eu estou dando um exemplo daquilo que eu penso. Eu penso em grupo. E eu já pensava em grupo quando eu era apenas presidente do Democrata. Eu já pensava em grupo quando eu fui vereador e pré-candidato a prefeito. E eu penso em grupo enquanto prefeito. Você acha que nós vamos ter uma remodelação partidária até a próxima eleição? Vamos. O teu futuro está incerto? Eu recebi vários convites, né? E hoje não tenho motivo para ir para esse partido ou para aquele. Embora eu possa, porque como detentor de mandato político do Executivo, eu posso mudar de partido em qualquer tempo. Eu ainda não fui chamado. Você vê, eu sou o prefeito com 80% dos votos, arredondando os números, né? Eleito pelo Democrata, que se fundiu ao PSL, criou-se União Brasil, até hoje, Executivo de Estado nunca me chamou para uma conversa. Enquanto outros presidentes partidários estaduais me chamaram, alguns outros. Então... Isso leva àquele que com certeza você deve deixar o partido. Mas mais uma vez vai o meu sentimento de pertencimento. Para mudar de partido, eu vou sentar com o prefeito Heraldo Trento, que foi reeleito pelo Democrata comigo, prefeito Ferrari de Missal, que foi eleito pelo Democrata comigo, Hélio Rusch, que me conduziu dentro do Democrata, sempre me abriu portas no governo do estado. Nós vamos tomar uma decisão juntos. A gente já teve essa conversa. Conversa no sentido de que a gente precisa sentar, conversar e tomar uma decisão que tomara que seja boa para todos, né? Que outro prefeito do Democrata tem conhecimento aqui na região? Não tem. O senhor citou um nome agora que, às vezes, passa pela cabeça das pessoas que é um nome que pode ressurgir politicamente. Eventualmente como candidato a prefeito, a vice, aqui em Marechal Rondon, que é o ex-deputado Hélio Rusch. Você acredita nessa possibilidade ou ele continua fora do processo político aqui? Ele nunca me falou, eu não acredito que ele queira ser, porque a gente tem que fazer a leitura. Eu nunca vi o Hélio tão feliz.
Até outro dia no elevador, em Curitiba, ele me acompanhou, ele falou, eu descobri que tem vida depois dos 70. Acabou. A vida pública dele se encerrou, ele tomou a decisão certa de encerrar a vida pública dele. Ele teve dificuldades para se eleger em 2018, né? Então a pessoa tem que escolher, porque senão ela acaba sendo escolhida. Então chega a hora de todo mundo ter que encerrar. E ele tomou a decisão e já disse, eu encerrei a minha vida pública. E é tão gostoso, você vai no Tribunal de Contas, as pessoas perguntam para ele, ele fala, tem vida, depois de 70 eu posso viver. Né? Eu estive na casa dele, e ele recebendo os netos dele lá, é uma alegria, sabe? Os filhos dele, ou o filho curitibano dele vai visitar ele, é uma alegria. Então, o Hélio não será mais candidato porque ele não quer. E eu acho, agora é meu sentimento, que o Hélio não tem perfil para o executivo. Ele já contou essa história, né? Lá atrás, em 88, eu acho, como ele e o Dieter, 86. Tá? Então, o Hélio não tem perfil para o executivo, então ele não será. Eu tenho convicção de que o Hélio não concorrerá mais a cargo eletivo. Ao longo da história dele, disputou uma eleição para vice-prefeito. O resto só para legislativo. Legislativo? Então... Prefeito, que perspectiva você tem da eleição para governador e para presidente da República? Nós tivemos um embate político muito acirrado no ano passado, especialmente na escolha do candidato a presidente da República, que aqui em Marechal Rondon repercutiu muito, inclusive, e que agora tende a se acomodar como é que se diz, as abóboras ao longo do caminho, mas que daqui a pouco nós vamos ter um novo cenário. Que cenário você desenha para o governo do Estado e para o governo federal daqui a 2 anos? Ou daqui a 3 anos, no caso. Pergunta difícil, né? Eu não sei, veja, Arno. Você acredita no governo Lula? Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar em todos os presidentes da República eleitos, eu tenho que acreditar em todos os governadores de Estado eleitos em todo o Brasil, tenho que acreditar. Não tem outro caminho. A eleição acabou. O Lula vai ser presidente até o final do mandato. O Ratinho vai ser governador até o final do mandato. E eu, prefeito, até o final do mandato. Então, aquele que gosta de mim ou aquele que não votou em mim, não adianta ele espernear. Eu não votei no Lula. Não adianta eu ficar esperneando, eu tenho que trabalhar. E especialmente no meu caso, como prefeito do município, eu tenho que buscar aquilo que o governo federal tem nos programas do governo do presidente Lula e nos programas do governo do governador Ratinho, preparar o meu município para ter condição de receber esses recursos. Esse é o meu papel. E eu não posso governar com a bandeira político-partidária. Eu tenho que participar da eleição com a bandeira político-partidária. Eu sempre fui respeitado aqui em Rondon pelos petistas. E sempre respeitei. E vai continuar sendo assim. Mas eu sou de direita. E eles são de esquerda. Cada um no seu lado. E agora eu tenho que manter uma relação boa com a presidência de Itaipu. Com o presidente Enio Verri. Inclusive, já está na minha lista de convidados para vir na festa do município. E nós temos que ser diplomáticos. Nós temos que ser respeitosos. Nós temos que dar a oportunidade da Itaipu trabalhar em Marechal Cândido Rondon. Nós temos que abrir as portas e não fechar. Foi isso o tempo que o PECAM não podia entrar em Marechal Rondon. Nós assumimos o governo e escancaramos as portas. O PECAM vem aqui. O PECAM fazia triagem aqui em Marechal Rondon. Então é assim que funciona. Nós temos que abrir. Nós temos que ser inteligentes. Eu não posso, porque 80% da população votou no candidato da direita, eu não posso fechar as portas. Não, aqui recurso do Lula não entra em Marechal. Isso não existe. O senhor não tem partido ainda, mas o senhor tem um candidato a governador de preferência já? Nesse espectro que se apresenta ao governo Eu tenho. Bom, ainda não posso falar. Mas depois eu faço uma cartinha, selo o nome para ti, e lá eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma força muito grande no Estado. Não sei se ele vai ser candidato a governador, mas eu acho que nós vamos ter 4 vagas maiores. Ele é deputado estadual. Deputado estadual. Nós temos 2 vagas de Senado, uma de governador, uma de vice-governador. E acho que é um nome muito forte que desponta no Paraná e vai ocupar uma dessas 4 cadeiras e, se tudo der certo, vai ter o nosso apoio aqui. Provavelmente o senhor está falando do Alexandre Cury. Não posso afirmar. tem nome. As pessoas me perguntam, o que tu enxerga no governo do Estado?
É até perigoso aqui falar nomes, né? Mas, ó, o Alexandre é um nome, o Guto é um nome, Beto Preto, Paulo Martins, Rafael Greca, Sandro Alex, Paranhos. Então, tem tantos nomes e outros de outras cidades importantes que eu nem conheço, né? O prefeito de Maringá diz que parece que faz um bom governo, eu não o conheço. Então, tem nomes fortes, tem deputados federais, tem deputados estaduais. Então, eu não posso... A gente ouve, porque você está caminhando no corredor da Assembleia, alguém está falando, você ouve, né? Então, vai ter uma oxigenação. Eu acho que vão aparecer nomes diferentes. Você não votou nele, pelo que eu sei, mas é um senador da República hoje. O senhor acha que o Sérgio Moro vai ser cassado ou vai ser um candidato a governador ou a presidente no futuro? Qual é a maior probabilidade? Eu acho que o Sérgio Moro não vai ter vida fácil com processos judiciais. Acho que ele vai sofrer. Isso é uma coisa óbvia. Né? Você acha que ele se excedeu, ele e o Deltan, como falam, como pregam? Eu como advogado que eu sou, Ana Paula, eu não posso te responder isso porque eu não vi as ações processuais, as movimentações, os atos processuais. Então eu estaria sendo leviano com a minha própria profissão. Né? As pessoas dizem que eles passaram por cima. Eu não fui estudar o processo, até não tinha tempo para isso, ou talvez nem conhecimento suficiente para isso. Né? Então, mas a questão é que ele colocou um homem atrás das grades e esse homem virou presidente. Então, eu acho que ele vai ter problema. E eu fico triste. Eu fico triste quando um presidente vai preso. E não estou falando do Lula. Estou falando de qualquer nome. Fico triste quando um político vai preso. Porque a política é tão bonita, Arno. Quando um deputado federal perde o mandato, qualquer um. Eu acho isso muito triste. Porque política é tão bonita. Você tem tantas oportunidades de fazer o bem pro coletivo sendo político e a regra não é essa. Você acha que nós estamos vivendo, de fato, no país, uma dificuldade imensa de compreensão do Poder Judiciário, da estrutura do Poder Judiciário, ou o Poder Judiciário, de fato, está passando para a comunidade uma ideia de que ele não está funcionando direito? Eu acho que é um pouco de tudo, né? O poder político não funciona de forma correta, em todas as esferas. O judiciário também não. O poder político nem no executivo nem no legislativo. A gente vê anúncios, Arno, de que o governo está tentando liberar, falando agora do governo federal, tentando liberar recursos para acertar a votação. Está errado. Eu acho que às vezes o poder judiciário avança um pouquinho as suas prerrogativas. Eu acho que o Poder Executivo, por vezes, fica aquém, outras vezes vai além das suas obrigações. É assim. Você vê o ministro Alexandre de Moraes como as redes sociais o denominam? Eu digo as redes sociais, sim, em parte, né? Arnold, eu acho que tem críticas que cabem a ele e tem algumas questões técnicas que daí... se você pega... Vou voltar para te responder melhor. Durante a pandemia, tinha médico que dizia que tinha que dar ivermectina. Certo? E tinha médico que dizia que não podia dar ivermectina. O que um matemático vai fazer? Toma os dois. Toma e não toma. Né? Paradoxo do barbeiro. Roswell viu uma cidade da Inglaterra onde tinha um barbeiro. A pergunta é, e esse barbeiro ele só fazia a barba de quem não fazia a própria barba. É uma coisa lógica, né? O barbeiro faz a barba de quem não faz a própria barba. Quem faz a barba do barbeiro? Esse é o famoso paradoxo do barbeiro. Veja, tem advogados que dizem que o Alexandre de Moraes fez certo. Tem advogado que diz que ele fez errado. Quem não é advogado vai pensar o quê? Então veja, isso é uma demonstração de que o Brasil tem problema. As instituições, no caso. As instituições e as pessoas.
As pessoas, especialmente aí quando eu falo pessoas, as pessoas que ocupam cargos, eletivos ou não. É difícil. Eu, por exemplo, acho que o STF não podia ser por indicação. Eu acho que tinha que ser por concurso. E tinha que ter renovação temporária. Mas não é essa a regra. Então eu tenho que respeitar o que está a regra lá. Então você tem que mudar a regra. Como é que faz para mudar a regra? Tem que criar uma lei. Tem que ser os deputados. Então, às vezes esse dia o cara veio reclamar para mim, vou fazer o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. O caminhão bateu ali na entrada do Neoviário, arrancou fio, derrubou um poste e o pessoal ali do Flórida, se eu não me engano, ficou 14, 16 horas sem energia. O cara veio reclamar para mim. Estava chovendo, era de noite, e um caminhão maluco lá fez... E você não foi lá recolocar o poste? O prefeito e tal. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? O meu papel eu já fiz, ligar para a Copel. Pedir celeridade. Mas como é que vai pedir celeridade abaixo de chuva, período noturno? A empresa estava lá trabalhando. Então, Arnaldo, tem muita coisa errada no nosso país. Muita coisa errada. Prefeito, para finalizar, dia 23, lançamento da Expo Rondon. Opa! Como é que está a expectativa? Mais uma grande festa, ano passado foi show, esse ano repete o resultado, melhora? Repetir o resultado não depende só da gente, porque no ano passado nós fomos agraciados com o verão, né? Eu não sei se teve outra festa, Arno, você que está há mais tempo do que nós três em Marechal Rondon, eu não lembro de outra festa que fez um calor danado como fez ano passado, né? Choveu, fazia dias de calor, fazia dias de frio durante a festa, mas uma festa inteira, com tempo bom e calor, eu de fato não... Então, Ana, para te responder, para a gente ser exitoso, e quando eu falo em êxito, como matemático, estatístico, eu olho para os números. Então, para a gente ter um resultado que a gente teve no ano passado, vai ser muito difícil. Porque a festa do ano passado foi uma festa espetacular, além do caso de ter tido 2 anos sem festa. Mas os preparativos são para repetir a festa. Os preparativos são para fazer a melhor festa. Este é o meu sentimento, que toda vez que um prefeito vai fazer uma festa de aniversário do município, faça uma festa melhor do que foi a anterior. Aliás, eu estive no governo do estado, fui lá buscar patrocínio dos órgãos do governo e disse: a melhor festa no Paraná, organizada por uma prefeitura, é a de Marechal Cândido. Não tem outra. Isto é fato. Então, a gente trabalha para fazer a melhor festa. Mas a do ano passado será uma festa difícil de a gente bater, especialmente nos números. De minha parte, satisfeito com a resposta. Obrigado por ter vindo e não colocado nenhuma objeção a nenhuma pergunta. Absolutamente. As perguntas também não foram difíceis, né? Foram fáceis de responder e o senhor respondeu, como sempre, com muita habilidade política e conhecimento de causa. Muito obrigado pela visita, muito obrigado por nos prestigiar com a sua presença e que Deus abençoe e continue fazendo um governo que a população poderá se orgulhar desse seu governo. Obrigado, Maria Cristina, obrigado, Arno, obrigado pelas palavras. Ana Paula, muito obrigado. Eu gosto de vir aqui, porque aqui eu me sinto sempre muito à vontade, eu tenho a condição de ser muito franco nas minhas respostas, o que me deixa muito feliz. E estou à disposição, sempre que vocês quiserem. A minha obrigação é falar sempre a verdade para a população. Às vezes não é bom ouvir o que o prefeito fala, às vezes incomoda, né? Mas eu tenho o sentimento de que, pelo menos, a pessoa sai com a verdade. Então, aqui é um lugar onde eu posso falar a verdade, posso divulgar os números do nosso município. Poderia ficar aqui mais 2 ou 3 horas, porque tem assunto, obra, serviço, para falar para muita gente por muito tempo. Mas, enfim, nós temos os nossos compromissos. Então, mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.